Sim, eu voltei com um nome diferente, cara nova e também um vídeo novo. Dessa vez, nós vamos falar sobre Bonibel Jujuba, a tirana. E bom, no meu vídeo passado foi sobre um personagem de Hora de Aventura ao invés de um episódio de Hora de Aventura, como eu fiz nos meus vídeos iniciais, que era simplesmente falando sobre episódios muito estranhos e tentando encontrar algum significado para eles. Mas, então eu decidi fazer sobre o Jake. E eu percebi que tinham mais personagens que poderiam ser analisados da mesma maneira, porém sobre outros assuntos, é claro. Jake é um sábio, e eu já comentei aqui o porquê. Mas agora eu gostaria de comentar sobre a princesa Jujuba e o porquê de ela ser uma tirana. Vamos começar de um episódio mais antigo, o Duque. O Duque é basicamente um episódio em que o Finn e o Jake estão ali no início brincando com várias poções que eles encontraram e eles estão jogando elas para ver quais seus efeitos. Algumas poções saem espíritos, outras saem bichinhos festivos e até aí tudo bem, eles estão ali se divertindo. E é um dos episódios mais antigos de Hora de Aventura, que não tinha tanto foco em contar uma história, era só mais para você se divertir mesmo. Então, a Jujuba expulsa alguém de seu reino, e o Finn e o Jake não conhecem. Ela só manda ele vazar, e eles aceitam, né? Eles estão ali na frente do Reino Doce brincando com as poções, eles não se importam. Mas aí, o Finn pega uma garrafa e diz, olha, que estúpido, será que isso volta mesmo? Porque a garrafa tinha o formato de um bumerangue. Quando ele arremessa ela volta, mas ela volta na direção da princesa Jujuba, quebrando a janela e acertando seu rosto, fazendo com que ela perca quase todo o seu cabelo e sua pele fique completamente verde. Sem nem ao menos tentar raciocinar sobre o que aconteceu, Jujuba faz uma matemática básica ali bem simples e chega na conclusão de que quem jogou a poção nela foi o Duque por ter sido expulso do Reino Doce. O Duque, vendo a situação toda, sai correndo, percebendo que levou a culpa por um crime que ele não sabe quem cometeu, mas por sua própria segurança ele decide fugir, reforçando ainda mais as suspeitas da Jujuba sobre ele ser quem jogou a garrafa. O Finn, querendo desmentir aquela situação toda e tirar a culpa do pobre coitado que não tinha feito nada, sobe até o quarto dela e vê a situação toda. Ele vê como é que ela tá meio que desfigurada, não tem como perceber que ela é a princesa Jujuba se não tiver ninguém chamando ela de princesa Jujuba. Ela tá numa situação onde realmente aquela poção fez muito mal. E aí o Finn ele chega e fala, não pô, mas é porque não foi muito bem o que aconteceu não, mas aquele Duque. Aí a Jujuba começa um monólogo inteiro falando mal dele, dizendo que odeia ele. Então ela diz, mas não é só porque eu odeio o Duque das Nozes, eu odiaria qualquer um que fez isso comigo. Aí o Finn tenta falar, não, mas odiaria pra sempre. Pra sempre? E aí o Finn decide que, pô, eu não vou arriscar, né? Eu não vou arriscar que ela me odeie. Então ele deixa o Duque levar a culpa e acha que vai ficar por isso mesmo. Mas aí ela começa a ficar meio louca, meio lelé da cuca das ideias. Porque quando você percebe, ela já tá falando em prender o cara, num monte de coisa, por causa de um crime que ela acha que ele cometeu, ela não tem nem prova. Ela diz que ela tem testemunhas, sendo essas testemunhas o Finn e o Jake, quem jogou a garrafa. Então ela manda o Finn ir atrás do Duque pra jogar ele na masmorra, não tem nem papo. Ela fica meio louca e você percebe que ela deu uma decaída legal quando isso aconteceu. E isso é só porque é a aparência dela, e ela vai voltar ao normal, em uma semana. O médico dela já chegou e falou, não pô, em uma semana você tá perfeita de novo. Mas mesmo assim, pra ela não faz diferença, ela quer que o Duque seja preso, sendo que ela não tem nem ao menos uma única prova de que foi o Duque. Mas até aí, você acha que o Finn ia fazer alguma coisa, né? Mas não, ele realmente só não quer arriscar ser odiado pela Jujuba. Então ele obedece às ordens dela e vai atrás do Duque. Sem muito sucesso, ele apenas encontra a esposa do Duque, que começa mais um monólogo, quase que nem a princesa Jujuba, só que dessa vez é um monólogo sobre como ele era um homem bom, sobre como ele era um homem muito bom, que cuidava dos menos afortunados, né,
que tinha muito carinho pelos bebês e que era uma pessoa muito boa, sabe? Um homem caridoso, um homem que cuida dos menos afortunados, um homem bom, alguém que parece ser um exemplo mesmo. Só que aí o discurso dela muda, de repente. Mas então ele ficou rançoso. E aí ela começa a falar num tom de raiva e ficar meio louca também. O Finn e o Jake saem correndo e no meio do caminho eles encontram quem eles acham que é o Duque das Nozes. Eles seguem ele e finalmente derrubam ele, mas eles percebem que não é o Duque das Nozes. É o filho dele, o Marquês das Nozes, que tá ali desesperado tentando impedir que seu pai seja preso, porque ele acredita fielmente que seu pai é inocente. E no caso ele tá certo, mas ele não sabe disso, ele não tem plena certeza, mas ele, por conhecer o pai dele, ele tem certeza de que o pai dele é inocente. Aí o Duque fala que o filho dele não precisa fazer aquilo. O Duque, mesmo sabendo que é inocente, decide se entregar. Então ele conta o porquê da Jujuba odiar ele mesmo antes do incidente da poção. Ele diz que ele tem uma doença pudinesca. E então ele pergunta pro Finn se ele tem pudim. E quando o Finn vai pegar uma colherzinha para ele comer, ele já engoliu até o pote. Ele tem um vício muito louco em pudim. E a Jujuba tem ódio dele por isso, porque toda a conferência da realeza ele acaba comendo todo o pudim. E por sinal, a conferência da realeza de Ó é uma parte importante desse episódio, já que a Jujuba tá com raiva dele porque a poção foi jogada nela, sendo que a conferência da realeza de Ó era no dia seguinte, e ela não queria aparecer daquele jeito. Mas aí o Finn admite pro Duque o que aconteceu, que ele é o culpado, e o Duque fala, não, mas tudo bem, mas você pode me prender, fazendo o Finn se sentir ainda pior, porque o cara sabe que é inocente, ele sabe quem é o culpado, mas mesmo assim ele fala que por ele tudo bem ele preso. Eles então fazem toda uma pecinha de teatro, onde basicamente a lição é que tem um lado bom da princesa Jujuba estar desfigurada, porque caso algum assassino aparecesse para tentar matar ela, ele nunca ia descobrir que era ela, porque ela tá com a pele verde e com a calvície estourando. Mas então é isso. E ela não se importa, ela não muda de opinião. Então ele admite a verdade, o Finn fala a verdade, não, fui eu aqui. E ela ainda não se importa, ela ainda assim quer prender o Duque. Ela só desiste de prender o Duque depois que o Finn e o Jake fazem um favor pra ela. O que isso mostra? Isso mostra que a princesa Jujuba não se importa realmente com as leis, as regras. Ela se importa com as regras até um certo ponto. No momento em que os sentimentos dela, no ponto de vista dela, são mais importantes do que o resto da lei, ela vai abusar disso, já que ela é uma líder. Então ela pode passar por cima de todas as leis e tudo mais, simplesmente para conseguir o que ela quer. Ela é uma líder muito mais emocional do que uma líder racional em vários momentos de Hora de Aventura, e isso se tornaria um problema muito, mas muito em breve. Chegamos então no episódio Goliad, onde a trama é basicamente a princesa Jujuba tentando criar algo que consiga proteger o seu reino depois que ela percebe que ela não é imortal. Ela é amortal, ou seja, ela não envelhece, as doenças não têm quase efeito nenhum sobre ela, mas se algo externo e danoso atingir ela, sim, ela pode morrer. Então, percebendo isso, ela decide criar um ser que pode proteger o seu reino. Mas ela já tem isso, né? Ela já tem os Guardiões de Chiclete, mas ela quer um ser imortal. Ela quer algo que possa ficar ali a todo momento, que saiba de todos os perigos, do que todos estão pensando, para evitar que coisas ruins aconteçam, e que seja uma boa líder. Então ela cria uma esfinge doce, Goliad. Goliad é um episódio onde não acontece tanta coisa, mas ele é um episódio muito mais reflexivo do que a maioria. Ele é basicamente sobre, o que eu acabei de falar. Então a princesa Jujuba, depois de passar muito tempo criando a Goliad, fica com muito sono. Então o Finn e o Jake fala, não, deixa a gente ensinar, né? Eles levam ela para uma creche para mostrar o jeito de liderar mais básico que existe, né? Com crianças. Eles falam, não, vamos construir aqui uma pista cheia de obstáculos e mandar as crianças brincar no bagulho, né? Pra você ensinar pra elas o que elas têm que fazer e ordenar a maneira certa de se fazer, né? Que nem uma líder mesmo.
Só que dá errado porque as crianças são muito agressivas e o Jake, sem qualquer outra escolha, acaba aumentando de tamanho para que elas tenham medo e aí ele começa a gritar. Depois que toda a agressividade passa, ele volta ao normal e fala normalmente e tudo mais, mas a Goliad já pega essa informação como se esse fosse o padrão, a maneira correta de se liderar. Resumidamente, a Goliad acaba ficando agressiva e só por isso ela nem chega realmente a machucar alguém, ela só começa a gritar com os outros. Mas só por isso a Jujuba decide que a melhor maneira de acabar com isso é desativando a Goliad. Traduzindo aqui, a Jujuba fez o experimento não funcionou do jeito que ela queria, e ela fala, então o jeito é matar. O jeito é matar o experimento, é uma coisa bacana. Ela cria uma vida para logo em seguida tentar matar. Porém, como a Goliad é imortal, ela fica sem outra escolha a não ser criar Estorbo, que é uma outra esfinge doce, só que dessa vez criada a partir do DNA do Finn. E portanto essa esfinge doce é um pouco mais burra, ou seja, ela não consegue falar, mas ela é pura, ela é boa, porque o Finn, ele é um herói. E nesse episódio a Jujuba basicamente admite que a Goliad só se corrompeu porque foi feito com o DNA dela. Então nós vamos para o episódio chamado Amor Cósmico. É um episódio muito mais sobre a Coruja Cósmica e sobre o Gunther do que sobre a Princesa Jujuba. Porém, existe uma cena muito importante que fala sobre o futuro de Hora de Aventura, que é quando eles invadem o sonho da Princesa Jujuba. Basicamente, a trama desse episódio é Coruja Cósmica, como alguém que assiste Hora de Aventura já saberia, ele vai pelos sonhos dos outros quando eles são proféticos, e esse é basicamente o trabalho dele, ele tem que ir até sonhos proféticos porque esses sonhos precisam se tornar realidade. Só que um dia, em um desses sonhos, ele conhece alguém que não deveria estar lá, uma invasora, que ele automaticamente se apaixona sem nem trocar uma palavra com ela. Então ele passou a noite inteira procurando ela, e quando ele finalmente acha ela usa ele para entrar em um sonho de alguém da realeza, o que ela diz. Então ele pergunta o Rei Gelado, ela diz não, a Princesa Jujuba. Eles vão até lá, e a primeira coisa que ela faz é estragar o sonho dela. E pelo Coruja Cósmica estar dentro daquele sonho, tudo que acontece lá se torna realidade. O que acontece no sonho da Princesa Jujuba, ao ser estragado por essa desconhecida? Basicamente era um sonho sobre como ela construiu o Reino Doce, mas quando esse sonho é atacado, tudo começa a desabar. Os cidadãos doces começam a derreter e ela vê todo o seu trabalho desmoronar. E ela acorda assustada. E isso é basicamente o passado. O que obviamente nos leva para o futuro, que é no episódio Historinhas Mil Mais. Um episódio que não tem muito a ver com a Princesa Jujuba, mas a parte que fala sobre ela é quando o Kuber, o protagonista desse episódio, quando está em uma enrascada, ele vê em uma das suas historinhas que o Start fugiu do Reino Doce e colocou o rastreador que tinha em um de seus dentes dentro de um toucinho de grama. Então ele tira esse rastreador de dentro do toucinho e pede por socorro. O que vai ajudar ele é um guardião chiclete enorme, muito maior do que todos os outros, que funciona como se fosse um apartamento, mas não tem ninguém dentro, em nenhum dos quartos. E basicamente todos os cidadãos doces estão lá, vivos, porém em um coma induzido e presos dentro de cápsulas na cabeça do guardião de chiclete. E finalmente, a conclusão. A minha conclusão é que Bonnie Bell Jujuba é uma tirana, sim, com toda certeza, porém ela é alguém com medo. Assim como boa parte dos tiranos, ela é simplesmente alguém que tem muito poder, mas não sabe lidar com ele, e portanto usa ele da pior maneira possível. Ela é alguém que tem muito medo de perder tudo, e por isso mesmo acaba perdendo muita coisa, e passa por cima da lei para conseguir o que quer, já que, bom, ela é a princesa, portanto, ela é a lei. E coloca seus sentimentos acima de várias regras que ela mesma estabeleceu. Bom,
esse é o fim do vídeo. Eu realmente espero que você tenha gostado. A partir de hoje, eu sou o Plankton Pensante. Portanto, você não acabou de ver mais um vídeo do canal genérico. E isso é tudo que eu tinha pra dizer. Se você realmente gostou, deixe seu like, compartilhe se possível. E até mais.